Minhas boas-vindas a você que me acompanha pelas redes sociais. Eu sou o professor Marco Antônio e esse é mais um encontro do Projeto Mãos Dadas. Se você não nos conhece ainda, esse é o primeiro vídeo a que tem acesso. O Projeto Mãos Dadas tem o papel, tem a missão, a proposta de buscar, através da reflexão, né, o desenvolvimento da empatia, da alteridade, que cada um de nós possa sempre mais ver-se no outro e aqui quebrar as barreiras da discriminação, do preconceito. E hoje o sujeito que a gente vai tratar, o sujeito que vai ser o centro do nosso debate é o dependente químico, né? A dependência química, ela muitas vezes deságua na situação de rua e também, obviamente, responde por boa parte da nossa população carcerária. Ou seja, são pessoas como nós que enfrentam problemas que dificilmente são resolvidos sem a nossa ajuda. Mas, óbvio, não sou eu quem vou falar aqui, vou aproveitar o trabalho, a experiência do amigo Wesley Luiz Aquino. Antes, Wesley, um pouco de você. Você saiu de uma formação que é engenharia elétrica e caiu numa função, numa atividade que dificilmente você consegue relacionar. Como é que foi isso, em rápidas palavras? Em rápidas palavras, primeiramente, boa tarde, Marco. Foi a vocação, né? A gente tem dentro do ser humano um caráter pessoal e um caráter humano. Então, o meu caráter humano, ele me forçou a tentar compreender o ser humano. Dentro desse quesito que nós estamos falando sobre dependência química, nós descobrimos dentro da nossa habilidade que é possível recomeçar, é possível dar uma chance para o ser humano. Então, quando eu busquei dentro da minha forma de pensar e de querer ajudar o ser humano, eu encontrei dentro da minha habilidade a capacidade de correr atrás, de estar buscando novas parcerias para que pudesse acontecer a política sobre drogas e a política sobre o tratamento do dependente químico. Olha, você ressaltou aí, quer dizer, você tratou da expressão política sobre drogas. Então, o que a gente, porque muitas vezes a gente não sabe, o que a gente tem de efetivo no âmbito municipal de política sobre droga? Como que o município atua nisso aí? Na política sobre drogas, quando a gente não fala só de tratamento, só de repressão. Política sobre droga é todo um conjunto. É desde a prevenção até o combate e até mesmo no ponto final, que é o tratamento de dependência química. Então, no âmbito municipal, nós temos o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. É através dele que se norteia toda essa política, desde a prevenção até o tratamento. No que diz respeito à prevenção, há uma espécie de leitura, de mapeamento, em que se identifica a região ou o grupo de pessoas que apresentam maior vulnerabilidade? Sim, as regiões são mapeadas. Geralmente as regiões periféricas, a criança ou adolescente, ela já cresce espelhando na figura do traficante como uma referência. E essas regiões são as regiões com mais incidência, entre outras vulnerabilidades, a vulnerabilidade da criança e do adolescente desenvolver o uso da substância e até mesmo entrar para o tráfico de drogas. Então, realmente, há esse mapeamento, há regiões com mais vulnerabilidade. A gente ouve muito falar, e acaba ficando um lugar comum, que boa parte dessas pessoas que entram para o tráfico mais das vezes para sustentar o próprio vício. Então, a gente pode entender que esse trabalho de prevenção é talvez mais eficiente no combate ao tráfico do que muito que o Estado faz de outra forma? Sem dúvida alguma. O trabalho de prevenção, Marco, ele é um trabalho que é fundamental. Se o indivíduo ele não conhece a substância, ele tem mais possibilidade de ser um bom cidadão. O indivíduo, quando ele conhece a substância, por mais que a gente acredite no tratamento, é uma recuperação difícil. Ele não recupera, ele se torna um adicto. E esse adicto ele pode ter sucessivas recaídas na sua vida. Então, quando nós estamos falando aqui de programas de prevenção, eu estou evitando que o mal aconteça. E é bem mais barato para o Estado investir em prevenção do que em repressão, do que em tratamento. É mais barato para o Estado e menos desgastante para a sociedade. Isso, com certeza. Eu sou oficial de justiça e eu tive experiências de atender a uma mesma comunidade por um tempo muito longo, tipo 10 anos. Então, pessoas que eu conheci como jovens adolescentes, hoje já são adultos. E aí o seguinte,
eu percebi histórias de vida de pessoas que tiveram contato com o tráfico, mas conseguiram conhecer uma situação nova e desenvolveram um lado diferente, né? Se deram bem na vida, foram profissionais bem estabelecidos, respeitados e tal. E, infelizmente, pessoas que começaram com o problema e foram absorvidos por ele. E eu, enquanto oficial de justiça, vi essas duas realidades e fico um pouco de mãos atadas. E vocês que trabalham diretamente na prevenção, como você identifica essa história de vida se desvirtuando e como é que você muda da prevenção para o tratamento? Então, quando a gente trabalha na prevenção, a gente lida com a realidade da criança e adolescente, que ela não tem o que fazer fora do horário de escola, ela cresce vendo o pai agredindo a mãe, ela cresce vendo a mãe tendo que trabalhar e deixando ela sozinha, então ela começa a ficar um período ocioso na rua. E esse período ocioso é o que nós não podemos permitir, que é o período que o traficante vai ser a escola dela. Então a gente contempla o quê? A criança, adolescente, quando ele é orientado a dizer não às drogas, a gente consegue tirar aquele cidadão daquela situação posterior. Mas quando o adolescente, a criança, ele não passa por essa fase e ele chega a conhecer o uso da substância, ele leva ele ao uso abusivo das drogas, aí chega na parte que ele é encaminhado para o tratamento. A família, geralmente, quando percebe o sumiço de objetos, o comportamento diferente no adolescente, no jovem, ela fica assim. Aí ela já começa a desconfiar dos passos, ela já começa a olhar na internet, ela já começa a buscar ajuda. E quando ele chega nas comunidades terapêuticas, que são centros de acolhimento para tratamento dependente químico voluntário. E é nesse período que a gente pode estar recolhendo esse jovem por um período de tempo de 9 meses, e esse jovem, dentro desse complexo terapêutico, ele vai estar passando por uma ressocialização de ideias. Ele vai ser tratado tanto no meio psicossocial, tanto quanto no meio holístico. Então esse indivíduo, ele passa por uma regeneração de conceitos. E dentro desse centro terapêutico, ele aprende que aquilo ali que ele fazia, o uso abusivo das drogas, aquilo ali não é interessante, não é legal. Então você observa que a prevenção falaria lá atrás e o tratamento vai falar posterior ter acontecido o fato. Agora, você tem os centros terapêuticos, a maior parte deles, não sei se eu estou certo, mas assim, os que eu conheço são organizações não governamentais, né? Contam com algum apoio, subsídio de recursos públicos, mas são iniciativas privadas, não é? Como é que o que a gente vê no Estado, o CAPS? O que seria o CAPS e como é que é o trabalho do CAPS e em que momento que o CAPS atua? Vamos lá, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS é a política de redução de danos. Ou seja, aquele caso que pode ser tratado no CAPS é aquele caso da pessoa que quer o tratamento, que ele quer largar o vício das drogas e do álcool, e ele vai lá, é atendido pelo CAPS, toma a medicação e retorna para casa. Já as comunidades terapêuticas trabalham no sistema de abstinência total. O acolhido, ele fica lá 9 meses, e nesses 9 meses ele não tem contato com nenhum tipo de substância e nem com pessoas. Ele fica lá, em outras palavras, fora do mundo aqui fora, porque ele não consegue lidar com frustrações, ele vai ter que aprender a lidar, ele não consegue lidar com a abertura de ter acessibilidade às drogas. É difícil para quem é dependente ter acesso e dizer não. Uma das coisas que ele aprende então nessa comunidade terapêutica é ter essa força espiritual suficiente para dizer não com convicção. É correto. Dentro da comunidade terapêutica ele é atendido por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social e terapeutas. Dentro desses atendimentos ele vai encontrar a razão por que ele está usando droga. Por que eu estou usando droga? E vai me fazer refletir. Eu quero retornar para aquela situação de rua? Eu quero retornar para aquela situação que eu estava? E dentro disso ele vai encontrar esse motivo. Quando ele encontra esse motivo, a equipe multidisciplinar trabalha com ele para que ele aprenda a conviver com aquela dor, com aquela frustração. Então, quando ele sai para retornar para a sociedade, ele sai preparado para conviver novamente com os problemas. E ele sai preparado a dizer não aos problemas. Gente, eu conheci o Wesley numa seguinte situação. Eu, cumprindo diligência enquanto oficial de justiça, tive contato com uma pessoa que tinha problemas em razão da dependência, no caso, o alcoolismo. E essa dependência tinha resultado numa ocorrência criminal, um tipo penal brando, tratado no juizado especial, mas embora
tenha sido, naquele caso específico, uma conduta sem muitos danos no que diz respeito ao aspecto criminal, a situação da família estava muito comprometida, né? É o que o Wesley falando comigo antes do vídeo, falando em família codependente. O que aconteceu nesse caso é que, vendo o que vi, eu tentei fazer com que essa pessoa pudesse ser conduzida para um centro, como é que eu digo, centro terapêutico. Isso. E essa pessoa não quis, e o internamento ele tem que ser voluntário, né? Aí o que eu quero a partir disso é que você diga, porque muitas vezes a gente ouve falar em internação compulsória. Essa internação existe? Ela acontece como, se é que acontece? E como é que vocês do centro fazem com que, ou tentam fazer ou não fazem, para convencer o indivíduo a vir? Como é que é isso? Nós temos as comunidades terapêuticas e as clínicas terapêuticas, são coisas bem diferentes. A comunidade terapêutica, ela é a vontade do ser humano em querer o melhor para ela. É uma comunidade aberta, é um tratamento voluntário. E já as clínicas terapêuticas, elas são regulamentadas pela legislação que fala, esgotadas todas as possibilidades, tem-se esse meio. Mas o meio mais correto é que o ser humano busque dentro de si, eu não querer, eu quero fazer, eu quero o melhor para mim. Então, o tratamento compulsório ele é via judicial, ele é a última possibilidade quando o Poder Judiciário entende que aquele caso já causou muitos problemas para a família e aquele ser humano já não tem mais condição de conviver em sociedade. Mas é o meio mais dificultoso e o meio mais traumático para um ser humano. Além do seu trabalho no Conselho Municipal, você tem um trabalho numa comunidade terapêutica aqui na cidade. Fala mais sobre essa comunidade terapêutica especificamente. Então tá, a comunidade terapêutica é um centro de apoio para o dependente químico. A família que não encontra apoio em outro setor da sociedade, ela nos procura. E a voluntariedade da nossa missão de querer ajudar, nós acolhemos esse indivíduo através da nossa equipe multidisciplinar, onde durante o período de tratamento de 6 a 9 meses, esse indivíduo vai ser tratado e vai ser assistido por nós. Não só como ele, como toda a família vai estar passando por esse processo de tratamento da dependência química. Então hoje, em muitos casos, a família que tem que convive com os problemas causados por um dependente químico, como que essa família tem acesso à comunidade? Ela vai nos procurar, vai agendar uma triagem, onde nossos técnicos vão dizer se aquele perfil é o perfil de tratamento em comunidade terapêutica. Posteriormente, ela vai fazer os exames e depois vai ocasionar um acolhimento. E essa família vai ser tratada junto com esse indivíduo que está precisando do tratamento. Quando você disse aquele perfil é compatível com o trabalho de uma comunidade terapêutica, o que poderia fazer, por exemplo, com que não fosse? Qual a situação que você percebe falando isso aqui eu não posso trazer para a comunidade terapêutica? Não pode acessar a comunidade terapêutica os transtornos mentais graves, que são aquelas pessoas esquizofrênicas, as pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental grave. Aquele perfil de pessoas, eles são tratados nos hospitais psiquiátricos. Então, muitas vezes as pessoas confundem álcool e drogas, AD é uma coisa, TM, transtorno mental é outra. Então, assim, há uma divisão. Então, basicamente, primeiro é você aferir se a pessoa de fato quer ir. Isso. E segundo, também verificar se não é um problema de transtorno mental, né? Que aí é um tratamento psiquiátrico e tal. E isso é de outra especialidade. Então, a pessoa querendo, a pessoa falando assim, eu quero mudar de vida, nós vamos estar sempre à disposição, através do Conselho Municipal, através das comunidades terapêuticas, para acolher esse indivíduo e retornar para a sociedade um cidadão recuperado e pronto para viver uma nova vida. Como que... Vão agora ver as duas vias, tá? Eu, nas minhas diligências, como eu disse, muitas pessoas me procuram pedindo, ou que eu sugerisse, pedindo uma espécie de ajuda. Então, se hoje alguém vier a mim, contando o caso de um problema com dependente químico, quais as soluções que eu posso sugerir? Para o tratamento, nós temos aí dentro de Montes Claros 4 comunidades terapêuticas com vagas financiadas pelo poder público. Você pode estar procurando o COMAD, o Conselho Municipal, que ele vai estar encaminhando, ou você pode estar procurando diretamente as comunidades terapêuticas. O número de referência que você pode estar ligando é o 3222-8656. 3222-8656. Esse é do Conselho Municipal? Esse telefone é o da nossa comunidade. Ah, tá. E através desse telefone você vai poder ter todo o acesso ao que fazer sobre o processo.
Ah, tá. E aí agora a outra via é como que a comunidade pode ajudar o trabalho? A comunidade, que eu digo, a sociedade pode ajudar o trabalho da comunidade terapêutica. Como a gente falava no início, longe da minha formação, longe da minha especialização, mas eu quis ajudar. Então a sociedade, ela pode estar procurando as comunidades terapêuticas, o COMAD, e ser voluntária no processo de enfrentamento à luta e combate às drogas. E eu posso doar, eu posso procurar as comunidades terapêuticas, eu posso procurar o COMAD e falar, eu tenho algo para oferecer. Toda ajuda é bem-vinda. Como você falou, é uma ajuda que o governo financia para as comunidades, mas em 70% dos casos não cobre todos os custos. Então, alimentação, doação de mobiliário, doação de campanhas de agasalho, de colchões, sempre são bem-vindas em qualquer centro de recuperação. Se eu tenho em casa hoje um agasalho, um mobiliário, um colchão, o que seja, eu quero ajudar, eu procuro as comunidades, eu procuro o COMAD, ou tanto faz, eu posso procurar? Pode ser de todas as formas, mas o correto é que você fosse encaminhado para o COMAD, para que o COMAD divida de maneira igual a todas as comunidades terapêuticas. Hoje, no entanto, por exemplo, nós temos a campanha de arrecadação de alimentos, que tem uma caixa na CI, na rede do voluntariado, e tem a parceria com o Corpo de Bombeiros, que eles também arrecadam alimentação para a comunidade terapêutica. Wesley, de coração agradeço muito essa sua participação. Acredito que nos fez conhecer um pouco mais de um problema que é tão próximo da gente, né? Esse uma das questões que o Mãos Dadas quer, é justamente fazer com que as pessoas entendam que não é uma realidade distante, que ela é bem próxima da gente, né? Que ainda que eu não seja membro de uma família codependente, mas existe alguém independente fazendo parte do meu grupo social, e eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa para resolver esse problema, ainda que não seja diretamente da minha família. Isso. Eu fico grato pela receptividade e pela vontade dos Mãos Dadas de querer expor todas essas coisas que têm acontecido na sociedade, dizendo à família que está desesperada que é possível recomeçar, é possível ter uma nova chance. Nos procure, vamos tentar visitar, vamos tentar fazer o melhor. Então nós queremos sempre o apoio da sociedade e sempre dizendo, diga não às drogas. Olha, Wesley, muito obrigado, e como sempre, todos que vêm e participam de algum modo desse humilde programa, a gente deixa um pedido. O pedido é que nos municie sempre de material, de legislação, de dicas, sempre que tiver uma campanha, nos informe, que a gente quer divulgar isso aí. E com fé em Deus, a gente fazer com que as pessoas entendam a importância desse tipo de trabalho e não sejam omissas, que elas sejam participativas de fato. Wesley, muito obrigado pela sua participação, e vamos dizer não às drogas e vamos dizer sim à solidariedade. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro, Mãos Dadas.